Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jurídico Diz que Pode, seu podcast condominial, que vai ao ar toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify e mais uma dezena que você pode fazer a consulta lá na bio do Instagram. Eu, Soraya Moça, hoje em companhia na mesa com meus amigos Robson Alaine e um convidado muito especial, Marcos Braga, CEO da empresa MB7. Vamos conversar sobre auditoria condominial. Mas não é para se preocupar, é para informar. Então segura aí. Falando nisso, com relação aos nossos episódios, tá gostando? Tem curtido? Tem conteúdo? Faz sentido para você? Nós aqui esperamos que sim, porque fazemos tudo com muito carinho e qualidade para vocês. Então, acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dá o like, compartilha com os amigos e, como a gente brinca aqui, com os inimigos também. E hoje, ao final do programa, vamos falar sobre o sorteio que haverá amanhã ao meio-dia no canal do YouTube do Síndico 4.0, um evento que vai acontecer em Niterói. Então, alô Rio de Janeiro, fique conosco até o final e terá mais informações. Se não está entendendo o que eu estou falando, perdeu, boiou? Corre no Insta, acompanha que ainda dá tempo de participar do sorteio, beleza? Vou passar a palavra já para o nosso convidado Marcos Braga, vou pedir para que ele mesmo se apresente, que o currículo dele aqui também está bem compridinho, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo sobre a área de auditoria condominial pela visão da empresa, conosco aqui no Jurídico, como funciona isso perante o condomínio, um combo. Então é isso aí, acompanha a gente. Marcos Braga, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje e a palavra é tua. Soraya, eu que agradeço, viu? De poder estar aqui, para mim é um grande prazer de poder contribuir na geração de conteúdo de condomínio que a gente percebe que está sendo cada vez mais consumido, né? E de poder estar aqui com a equipe aqui do podcast, né? Jurídico Diz que Pode, né? Então, para mim é um grande prazer. Bom, como você disse, meu nome é Marcos Braga, eu sou o CEO da empresa MB7 Auditoria. A MB7 é uma empresa especializada na auditoria de condomínios comerciais, residenciais e associações de moradores. Atendemos diversas regiões do estado de São Paulo. Então, temos clientes aqui na capital, Grande São Paulo, interior. Toda a região. Toda a região. E estamos começando agora também a atender o Rio de Janeiro, né? Já temos 2 clientes ali na região de Volta Redonda, que meio divisa com o estado, e a ideia é transformar a MB7 uma das maiores aí do Brasil. Que aí, bacana. Né? Bom, eu sou contador formado pelo Mackenzie, eu tenho CRC ativo desde 99, eu tenho registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Para entrar nesse cadastro, você precisa fazer uma prova de suficiência, onde você é avaliado seu conhecimento em relação às normas brasileiras e internacionais de auditoria, né? E depois que você entra nesse cadastro do Conselho Federal, você é obrigado a fazer 40 horas de treinamento anual, né? Tem que estar atualizado, o auditor tem que estar atualizado. Como né? uma renovação. Se você não fizer essas 40 horas, você pode perder esse registro nesse grupo seleto, né? Eu também sou membro do IBRACON, que é o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, que também promove aí diretrizes, normas, que trata da classe de auditores, né, da auditoria independente. Tenho MB pela GV, outras certificações, trabalhei em grandes empresas, né, com destaque no Itaú, onde eu fiquei 17 anos, passei áreas de contabilidade, mercado de capitais. Nos últimos 7 anos eu trabalhei na diretoria de risco na área de compliance, né, então está bem alinhado aí com a auditoria. E aí em 2016 eu quis fazer um voo solo, né? Esse ramo de condomínio, geralmente, muitos começam assim, eu fui síndico, né? Na época até tinha terminado o MBA, e falei, poxa, eu vou implantar aqui o que eu aprendi, né? Aí a gente vi resultados positivos, né? E vim trabalhando no banco, mas acompanhando o mercado condominial. E aí em 2016 resolvi abrir a MB7, né? Então a gente está no mercado desde 2016, atuando aí na parte de auditoria condominial. E um segmento que a gente também está começando, está engatinhando, mas também com perspectiva de crescimento, é de assistente técnico. Sim. Né, em processos judiciais. Né?
nesse momento focado aí em processos relacionados à prestação de contas de condomínio. Então, acho que é isso. Puxa, que bacana. E você já foi síndico, então? Sim. Tem um E histórico agora aí. estou como síndico. Então tem mais histórias para nos contar do que além a área contábil e a auditoria em si. Então, que bacana, assim, vai ter assunto. Então entenda aí a dor de cabeça. Eu falo que o síndico, para ser síndico, tem que ser herói, viu? Porque, olha, não é fácil. Né? Como diz o nosso amigo Leandro, tem que ter vocação. Ou ser louco, né? Ou ser louco. Ou ser louco. Eu vou começar pedindo para dar uma explanação no conceito para os nossos colegas que estão nos acompanhando e que não entendem exatamente o que significa a palavra auditoria e a auditoria condominial. Olha, e é natural, viu? Até quando eu falar da auditoria condominial, tentar explicar melhor. Então, a auditoria, o que é? Um processo sistêmico que tem como objetivo ali o auditor, né, fazer verificações, levantar evidências, para verificar se o objeto que está sendo auditado está adequado. Adequado com o quê? Ou com o objetivo específico da auditoria, ou no caso das empresas, né, que a auditoria a gente escuta falar mais nas grandes empresas, né, se as demonstrações financeiras ou contábeis estão de acordo com as normas, se as operações foram feitas de forma relevante, né, porque empresas, a auditoria, ela analisa amostras estatísticas, né, e depois dessa análise o auditor ele emite um relatório onde ele tem que dar uma opinião, se aquilo que foi auditado está adequado. Então é uma grande responsabilidade, porque o auditor, a função principal é dar mais segurança ou confiança ao usuário da informação. Certo. E hoje, nos dias atuais, você tem visto essa demanda ser mais recorrente do que no passado? Assim, indo para o condomínio, vamos dizer assim. Porque no mercado, no mundo corporativo, a auditoria já é bem presente. Sempre foi presente. Aliás, já saiu artigos, né, na mídia onde fala que o Brasil é um país pouco auditado. Né, comparado com os Estados Unidos ou outros países, a gente é pouco auditado. Então, por isso que, às vezes, tem aquela cultura, né, digamos assim, triste da corrupção, porque é um país pouco auditado. Trazendo para o mundo de condomínio, é uma demanda que está crescendo muito, né, a auditoria. Ainda tem um caminho longo para as pessoas entenderem qual é o papel da auditoria, mas está crescendo bastante. Já tem uma tendência aí a fazerem desse serviço algo mais usual. E nesse sentido, doutora Elaine, a gente acaba percebendo também que o síndico abre essa possibilidade hoje com uma facilidade maior do que havia anteriormente, né? Sim, inclusive, né, eu gostaria de começar, apesar da gente não querer transformar esse episódio numa aula, mas como existe uma necessidade muito grande, porque tem muito condômino assistindo, então são termos difíceis de entender, até a gente que é advogado de vez em quando precisa, né, recorrer aos universitários para nos esclarecer. Qual que é a diferença da auditoria preventiva, auditoria investigativa e da perícia contábil? Porque quando a gente fala isso para um condômino, a expressão é tudo igual? Olha, eu vou falar, tudo que eu falar para vocês é com base em alguém que foi avaliado o conhecimento de normas de auditoria, porque assim, no mercado, né, em 2016, eu vi e vejo algumas coisas que eu falo, né, de colegas que eu, enfim, não vou comentar aqui, né, até por motivo do Código de Ética, enfim. Então, assim, o que eu vou falar é o conceito da auditoria. Assim, auditoria preventiva de prestação de contas, né, como fala de investigativa, né, na MB7 a gente trata porque o checklist chama auditoria. Você tem ali as verificações. Então, auditoria, o que é auditoria preventiva? É aquela que é mais recorrente no exercício. Geralmente auditoria mensal, emite um relatório mensal, ou é auditoria trimestral, mas dentro do exercício de prestação de contas, o síndico já vai recebendo relatórios com regularidade, onde ele já pode ir arrumando. Né? Para quando chegar, é ideal, para quando chegar na Assembleia, já está um relatório limpo. Porque assim, e aí é importante os moradores entenderem que é difícil. Vai ter problemas. Não existe processo em qualquer empresa aqui mesmo, né? Deve ter problemas que precisa ser melhorado, oportunidade de melhoria. Em qualquer ambiente tem. E às vezes o morador não entende isso, né? Às vezes pega lá um recibo mal assinado de R$50, joga no WhatsApp, se cria, né? Aquela confusão, né? Sendo que o auditor analisou milhões, né? Então a auditoria preventiva é essa, é aquela que é gerado relatórios periódicos durante o exercício. Pode falar. Pode concluir. Auditoria de prestação de contas que fala, né? É quando também a gestão atual,
vai fazer uma assembleia de prestação de contas dos 2 anos da gestão e ele quer, ali tanto o síndico como o conselho, quer uma auditoria para ver se está tudo ok. Até na linha de transparência, cada vez mais a gente tem visto os síndicos pedindo auditoria. Falam, olha, eu não conheço tudo que a administradora está fazendo. Eu quero ver se está correto. E aí, quando gera esse relatório, ele também pode ir lá. Já a auditoria investigativa, e aí quando eu entrei no mercado em 2016, eu falei, puxa, é um termo redundante, porque a auditoria já é uma ciência investigativa. Não existe auditoria que não seja investigativa. Entendi. Quando fala auditoria investigativa, o que o mercado quer dizer é assim, olha, é uma auditoria que tem fortes evidências que vai gerar um processo judicial. Então eu preciso ter esse relatório para entrar com uma demanda judicial. É claro que o auditor ele não é ele é independente. O papel do auditor não é agradar nem o síndico, nem o conselho, nem os moradores, mas de forma independente. Como deve ser, né? Como deve ser. Ele vai emitir um relatório. Pode ser que o síndico ali, né, como fala, a gente, aquelas percepções baseadas em nada, né? E quando o auditor vai ver, não tem nada daquilo que ele falou. Então a auditoria investigativa ela tem uma predisposição maior para ter um processo judicial. Entendi. Mas assim, mas na MB7 o nosso checklist é o mesmo parceiro. A gente vê tudo nas 3. Eu vejo essa auditoria mensal ou trimestral um ponto assim muito bom para os condomínios, né? Até porque evita essas acusações infundadas de fraude, aquele fato que sempre ocorre de que chega na Assembleia não aprova com base no quê? Né, igual já foi falado aqui em outro episódio. Tá, não aprova, mas por quê? Por quê? O que você me aponta? Não, só não aprova. Não é assim que funciona. Não então, faz a indicação do os condomínios que adotaram essa política de auditoria mensal, auditoria trimestral, têm evitado muitos problemas nesse sentido, né? E na Assembleia, o auditor, né, a gente vai, né, eu vou ali dar o resultado. Então é alguém de fora, independente, falando que a prestação de contas, por exemplo, está adequada de forma relevante. Exatamente, traz essa visão neutra. E de forma que para os condôminos a aceitação se torna mais tranquila. Sim. Sim. Não, é isso mesmo, assim, a auditoria, né, um dos benefícios, né, é trazer mais transparência, porque alguém de fora... Então, transparência em relação à gestão do síndico e segurança para os moradores em aprovar ou não as contas, porque o auditor ele também pode dar uma opinião que não está adequada. É claro que aí geralmente acontece quando é de gestões anteriores, né? Ou alguma coisa do tipo. Perfeito. E você falou um ponto interessante sobre os condôminos, e aí eu vou pedir para o Robson fazer um parecer sobre essa questão da participação dos condôminos com relação a esse pleito de auditoria. Aquele negócio, a partir do momento que o pessoal escuta auditoria, já vem aquela primeira impressão, estão roubando, estão botando a mão. Só que o conceito que eu vejo, que nem você acabou de explicar, a aula que você está dando para a gente aqui, inclusive para os telespectadores, a auditoria nada mais é que o alinhamento, tanto com o síndico, administradora, contabilidade, terceirizadas, colocando tudo em dia para evitar, inclusive, aquilo que a gente conversou num podcast que já passou, que dependendo da situação, numa terceirizada, mais aprovação de contas e tudo mais, tendo auditoria, você já vai buscar. Cadê a documentação de todo esse pessoal que está trabalhando aqui com vocês, que vem a nota fiscal, mas não veio a documentação para confrontar? Isso mesmo. Correto? Isso mesmo, Robson. Você falou um ponto interessante. Auditoria não é sinônimo de desconfiança. Perfeito. Né? É claro que quando há um clamor pela auditoria no condomínio, é que já se gerou situações onde geraram desconfiança. Mas como eu falei para a doutora Alaine, se já tem a preventiva, né, mas quando se pede, né, então é porque já tem um clamor. Né? E aí a auditoria também, reforçando de forma independente, ele vai mostrar. Pode ser que ele encontre irregularidades, mas a irregularidade pode ser, na gestão atual, um problema operacional, um problema... vou dar um exemplo, problema, sei lá, a gente identificou que foi pago pagamentos com juros e multa, né? R$1.000, a gente já pegou até valores maiores. O auditor apontou. Ali é uma ilegalidade? Não, foi pago depois do vencimento, mas cabe responsabilidade? Cabe. Muitas vezes a administradora reembolsa. Até. Então, quer dizer, recuperou um valor para o condomínio. Mas, como você falou, a auditoria de forma independente, ela vai fazer todas essas verificações. E aí ela vai ver contrato de prestador de serviço, as receitas, as despesas. E o auditor, no relatório dele, ele vai apontar coisas que são recomendações, apenas recomendações,
Coisas que pode ser ressalva, que também isso é outra coisa, para o morador tudo é ressalva, para o auditor não. Eu posso, no relatório nosso, pode ter 30 recomendações. A recomendação é de aprovação. Recomendação não é algo que afeta a opinião. Agora, se é uma ressalva, recomendação com ressalva, aí tem que ir atrás para resolver, enfim. Mas de forma independente, o auditor ele vai poder contribuir. E o auditor ele vai contribuir para tratar assuntos de forma madura. Porque problemas vão ter no condomínio. O problema do condomínio, eu falo que o condomínio não é gerido pela razão, mas pela paixão, né? Então, às vezes, um problema pequeno que a gente está conduzindo de forma tranquila ali, tem morador que já está causando... Traz aquela polêmica. Emoção toda da situação Demais, e causa, né? É. Acaba causando, fato. E eu acho que a auditoria também ela está muito relacionada a atos anteriores. Desde a previsão Sim. orçamentária, a prestação de contas, eu acho que é uma decorrência de chegar à necessidade de uma auditoria, porque ela vai exatamente trazer esses pontos que não estão sendo bem trabalhados de forma que foi o que antecedeu, né? Aquilo que veio antes, que gerou a necessidade de hoje trazer uma auditoria à tona. E você consegue identificar em que momento que o condomínio mais necessita da auditoria? Realmente existe esse lastro? Soraya, até antes de responder a sua pergunta, para não esquecer, você perguntou sobre perito. Depois vou te explicar, qual a perícia, diferença né? da auditoria para perícia. Porque você está acostumado a ouvir o condomínio, precisa de uma perícia contábil. Usa um termo como se fosse genérico. Mas é interessante você ter colocado, porque eu também já deixei nota aqui que você está como assistente técnico. Então a gente já faz uma correlação nesse assunto, não vai escapar, não. Tá bom. Assim, auditoria, né, se a gente for analisar, pega a convenção do condomínio, tem lá a figura do síndico, a figura do conselho, das assembleias. Eu entendo que na convenção de implantação do condomínio já deveria ter a figura da auditoria. Como do engenheiro e como outras figuras exatamente. De extrema importância. Como, Soraya, o mercado está crescendo, né, na demanda, mas ainda a maior parte é assim, é na linha que eu falei para o Robson, é na linha da desconfiança. Não é na linha... da linha de deixar a governança mais transparente, né? É mais na linha ainda de o síndico está discutindo. Então, eu acho que em que momento deveria? Já na partida. Eu acho que na partida já deveria ter, no condomínio institucionalizado, essa figura da auditoria. E aí isso pode criar uma governança. Quem que vai acompanhar a auditoria? O Conselho Fiscal? Quem... Né, e aí até eu abro um parênteses, né, sobre essa governança. Eu entendo que os legisladores, eu não sou especialista, né, eu tenho uns mas precisa dar uma atenção para a governança do condomínio. Tem o artigo 1348 do síndico, mas é muito pouco. Os condomínios, né, estão se transformando em empresas, né? Eu tenho um condomínio que tem em caixa 3 milhões de reais. Só que o síndico às vezes não consegue trabalhar por causa da emoção que se tem. A gestão é muito complexa, né? E a pessoa às vezes nem sempre tem não só as habilidades necessárias, que são muitas, não é esse o ponto, mas saber destinar a quem de forma adequada. Eu acho assim, tem que ter uma mudança, ao meu ver, aí a opinião pessoal na legislação sobre blindar o gestor para que ele possa trabalhar e fazer isso não sei como, mas também aumentar a responsabilidade dele. Porque vou ser sincero, às vezes o síndico, ele tá fazendo tudo certo, ele vai para uma assembleia levar coisas importantes, mas a assembleia, já vi casos pegar fogo em conversas tão imateriais, tão bobas, que aquilo que é importante para o condomínio deixa de ser tratado. E o condomínio vai se deteriorando, e aí o síndico também, aquela coisa, perde até a motivação de continuar a trabalhar. Então eu acho que é importante, ao meu ver, os legisladores criar alguma coisa. Eu já li alguma coisa, eu não sei se é assim, eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, tem a diretoria do condomínio, vai um representante dos moradores no dia da assembleia, fala quais são as demandas, e a diretoria com prazo lá, com mandato, então, ou seja, não tem aquela bagunça não quero generalizar, mas não tem
clamor emocional que a gente vê nas assembleias. É algo que, através do nosso podcast também, a gente tenta e está trazendo essa cultura para implementar. Porque, de fato, existe a possibilidade dos condomínios formarem as comissões. Então, tanto na pré-instalação quanto pós-instalação, e isso facilita com que seja filtradas as maiores demandas ali daquele momento, daquela necessidade, para que exatamente isso não aconteça. Então, com um grupo representado por 1, 2 de cada bloco, ou a depender da estrutura do condomínio, como é que seja, isso vai aliviar para que o síndico, de uma forma mais filtrada, consiga dar prioridade no que está sendo pleiteado. E muitas vezes é algo subjetivo. Eu acho que é interessante, você não acha que é interessante, a Laine acha que é interessante, e cada um vai ter sua opinião, mas a gente passa a sempre ver o condomínio como algo maior, o bem comum. Então a gente fala o direito de propriedade, mas a partir do momento que você está no condomínio, você também tem uma coletividade ali para observar. Então esse ponto é bem interessante, porque a gente acaba tendo essa visão também. Mas é isso. Até o que você falou, né? A gente já tem modelos, a gente já tem clientes com modelos assim. Então, eu vou pegar condomínios grandes. Tem uma associação que cuida da área comum. A assembleia da associação é o quê? É um síndico de cada bloco. Então, você veja, um grupo menor que representa ali os anseios, consegue dar uma fluidez melhor nas discussões do assunto. Então, assim, a gente já consegue. Mas em termos de legislação, eu não sou especialista nisso, mas do que eu vejo, a gente precisa, porque a gente olha para São Paulo, é só prédio crescendo. E o Brasil, a tendência cada vez mais as pessoas morarem em prédios e no interior em associações residenciais, que é aquelas associações que têm as casas ali e é cuidado pela associação. Sim, num outro formato, mas que acaba tendo também esse cunho, né, de proteger o patrimônio, de proteger as pessoas, também acaba visando nesse sentido. E eu vejo, assim, também uma demanda aí, olhando, né, eu gosto de meditar assim. Hoje a gente tem a figura do síndico profissional. Eu entendo que daqui a pouco a gente, igual nas empresas, vai ter o conselheiro independente. Já ouvimos, né, alguma coisa da profissão também do conselheiro fiscal então, estar sendo lançada aí ao mercado. Assim, porque é uma pessoa que... E aí, uma pessoa assim, a importância de ter uma programação de reuniões, porque assim, às vezes o conselho... Aí, qual foi a última reunião do conselho? Nunca teve. Nunca teve. O síndico chama ninguém... Então, assim, com essa pessoa vai ter um cronograma de reuniões, onde vai ser discutido, onde vai ter uma dinâmica, pauta fixa, como uma empresa. Isso a gente não vê, né? Não, a gente tem. a pauta da Assembleia. Mas você não vê uma pauta dos conselheiros com o síndico apresentando. Olha, Robson, o que eu tenho visto, reunião, Exatamente. O que eu tenho visto hoje, eu não sei, né, se eu vejo conselhos mais atrapalhando que ajudando. Isso é um fato. Lógico que a gente não pode generalizar, mas o conselho, na maioria das vezes, está ali para fazer oposição, como se fosse política, e não para auxiliar, né? Aquela pessoa perdeu o cargo de síndico, ele entra no conselho. Entra no conselho para provocar. Então, aí a gente volta novamente, tudo isso, ainda que haja novas leis, reformulando as existentes para melhor especificar as funções de cada qual, é importante que a base seja trabalhada, porque nós sempre vamos cair nas pessoas. Sim. Então são elas que estão à frente, são elas que gerem, são geridas. E outra, se a gente for ver o cenário que é desafio, cada vez mais pessoas estão morando pela primeira vez em condomínio. Então, assim, o futuro é desafiador. Exato. Né, nessa questão de governança de condomínio, que é mais pessoas que nunca moraram em condomínio, que estão morando, que se aqueles que são mais antigos já têm dificuldade de entender. Até ainda nessa questão do conselho, uma vez uma conselheira me perguntou, eu assumi o conselho agora, o que eu devo fazer? Leia a convenção. Exato. É o primeiro passo. O básico, né? É ali que você tem que ver. O conselho não tem que se intrometer na gestão, é olhar o que está na... eu não concordo com o que o síndico está fazendo. Tá bom, quando chegar lá na frente, você faz o seu parecer como conselheira. O que as pessoas fazem? Na primeira desentendimento, sai do conselho. Renunciam. Aí fica, né, sabotando. Não, vai até o fim. Qual é o seu papel? Faz um relatório, que é o parecer do conselho, dizer por que você não concorda com a prestação de contas. Porque, na realidade, o Código Civil fala que a única coisa que o conselho tem que fazer é a prestação de contas do síndico. É as convenções que criam outras, mas nem isso eu vejo o conselho fazendo. Ele vai reclamar porque o síndico
não fez uma gestão, sei lá, de algum problema, tá, mas e a prestação de contas? Né? Eu não sei, eu nunca vi a pasta, eu não tenho tempo, mas sua função principal como conselho é ver a prestação de contas do síndico. Assumir o compromisso, O restante né? é adicional que a convenção cria, né? Exato. Em relação ao perito, né? Não sei se eu posso falar Claro. assim, Sim, né? por favor. Então, Só mesmo por questão de esclarecimento, que a gente Isso. sabe que isso gera dúvidas, né? Sim. A auditoria e a perícia, ela tem até assim, ela tem metodologias parecidas, mas elas são usadas em momentos distintos. Vamos trazer para um de condomínio, né? Que é o nosso core aqui. Então, lá, o auditor foi lá, pegou a prestação de contas, verificou tudo, fez o relatório e emitiu um relatório, fez o relatório. Não é o auditor que vai, jamais o auditor, aí eu sou enfático porque é competência técnica, vai falar para o cliente, ó, aqui está o relatório, você pode entrar na justiça. Eu não tenho competência técnica para falar isso. Quem vai falar se vai iniciar uma demanda é o advogado. Aí o advogado vai pegar o relatório do auditor e falar, olha, isso aqui que o auditor apontou, isso aqui os tribunais, ó, nem adianta entrar com esse ponto que vai cair. Mas isso que ele colocou aqui, poxa, isso aqui ou já vale a pena, ou vai pedir, enfim. Aí entra com o processo judicial. Onde está a figura do perito? Código de Processo Civil, artigo 156, que fala que o juiz, em algum momento, vê a necessidade de um especialista naquele ponto, ele vai nomear um perito. Então, onde surgiu o perito? Daí na demanda judicial. Aí o perito, porque a auditoria, por exemplo, no nosso caso, a gente verifica tudo. Tem um viés de perícia? Tem, porque a gente levanta evidência. Mas para o juiz, não adianta eu chegar com o advogado com o relatório lá da auditoria, beleza, o condomínio ganhou porque tem o relatório da auditoria aqui. Não, Até porque a parte contrária tem direito Exatamente. à defesa, né? Então, é nomeado o perito, que aí o perito vai pegar o quê? O relatório da auditoria? Não, ele vai pegar aquele ponto específico que está sendo objeto da ação, e aí ele vai levantar também evidências, assim como o auditor fez, verificações para gerar provas para o juiz para ver se aquele ponto que está sendo discutido ali realmente é aquilo mesmo. Aí o juiz ele vai analisar o relatório do perito, aí o assistente técnico ele vai das partes, né? No caso aqui, ele vai emitir um parecer técnico sobre... É interessante esclarecer que o assistente técnico, ele é nomeado pelas partes. Autor, réu. Então, a perícia é determinada pelo juiz, que nomeia o juiz, o perito judicial, e as partes, autor e réu, fazem a contratação da assistência... Isso aí, do assistente técnico, Isso que mesmo. é onde você agora também já está atuando. Né? Então eu vejo assim, a diferença do perito e do auditor são momentos e a completude, porque se o auditor ele viu tudo a prestação de contas, ele emitiu um relatório. O perito ele vai ver pontos específicos que ele foi nomeado para ver. E aí eu quero puxar um gancho muito importante, que eu acho que vem a calhar, a necessidade, da mesma forma que é importante ter o perito, o auditor, que ele vai... especialista mesmo, né? Porque a gente sabe que todas as áreas têm especialidades. Sim. E o condomínio não é diferente. O advogado condominialista, porque... tem detalhes ali que se for um advogado general, ele não vai conseguir perceber. E por que eu trago essa questão? Eu tive uma situação até engraçada, porque o condomínio contratou auditoria, a auditoria apontou que tinham sido feitas transferências para a conta da administradora, mas que não tinha nota fiscal. Só que a transferência constava lá, foi feita. O que o colega fez? Entrou na justiça pedindo ressarcimento dos valores pagos para a administradora por causa da nota. Quando, nesse caso, era só uma questão de exigir até porque ela é responsável tributária, porque ela era uma pessoa jurídica. Exato. Né? Então, olha para você ver. E por que eu trouxe esse gancho? Porque, nesse caso, esse advogado, muito provavelmente, ou ele não é especialista condominial, ou ele não observou essa questão e gerou um problemão, que aí o processo... Nossa, o negócio vai longe. O que a doutora colocou tá de parabéns mesmo, que é o que a gente vê. Por exemplo, eu já vi colegas caírem na seguinte armadilha. Terminou a auditoria e vira assim, tá, auditor, quanto é o prejuízo do condomínio? Olha, mas quando, eu até vou, sim, não sei se eu vou ser indelicado, mas quando o advogado, ele pergunta isso, eu vejo, ele não quer analisar o relatório, ele quer que eu fale ali para ele gerar ação, porque assim, primeiro, o auditor ele vai avaliar operações, como nesse caso, o auditor ele não vai falar que foi um desvio, ele fala, olha, houve pagamentos, como lá, com pendências de notas fiscais. Foi exatamente o que a auditoria apontou. A auditoria aponta ali. O advogado ele vai analisar e vai ver, poxa, aí entra, né? Eu gosto de ler processo, tenho amigos
advogados que mandam para mim, né, que são públicos, né, ou a gente conversa. Eu já vi casos assim, onde o advogado perguntou para o auditor, né, qual que é o prejuízo, né? Aí ele falou, viu lá, pagamento sem nota, R$10 mil. Aí então na justiça o juiz falou, não, isso aí não é um problema, prestação, isso aí é tributário. E aí perdeu a causa. E se equivocou, inclusive, na competência. Não, e nesse caso ainda, o mais engraçado é que ele pediu juros compensatórios e remuneratórios. Quando eu li isso, eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Que são naturezas diferentes, né? Exato. Então eu vejo, né, os advogados, eu aprendo muito com os advogados, né, com as interações, né, aprendo mesmo, assim, são colegas que eu, quando falo, eu gosto de ouvir, né, para ver como é que... Mas é importante o advogado também, em algum momento, dizer não para a ação judicial para o condomínio. Assim como o auditor, ele é independente, e ele ali não vai querer agradar ninguém, porque eu já vi situações, né, de reuniões com o advogado e a síndica, eu dei recomendando a aprovação com ressalva, que eram problemas importantes, mas que não impedia, não, mas você tem que forçando para mim, para eu meio que recomendar a reprovação das contas ali na opinião. Mas olha, isso... eu acho que, infelizmente, desculpa, acaba tendo uma questão de aventura processual. Então, eu acho que tudo se faz necessário uma análise profunda e com cautela, porque isso reverte, no caso da Laine, possivelmente teve verbas de honorários sucumbenciais. Ainda tá rolando, né? Mas a tendência ali Se não teve uma justiça gratuita, né? Vai incidir custas. Fora o desagrado que você acaba passando com o seu próprio cliente, como né? O cliente está sendo acusado indevidamente, né? Sim. Essa falha dele, nesse caso, no meu ponto de vista. Sim. Se houve falha, foi o quê? Exigir a nota. Mas ele não se apropriou a notificação extrajudicial, de valores do condomínio, você tá entendendo? Isso. A Laine falou aqui, né? Porque às vezes o advogado, às vezes assim, bem colocado, o advogado generalista, mais uma vez, não sou especial, mas é a minha percepção, pode achar que condomínio é fácil. Não é. Olha, condomínio... Não sabe de nada, né? Condomínio, é fácil você... Ação, prestação de contas, eu tô com o relatório da auditoria condomínio é só aqui. Cobrança. Assim, e a gente tá vendo. E aí eu converso muito com um amigo meu que é advogado nessa área, eu falo, olha, a minha percepção é que também os tribunais estão entendendo melhor o condomínio. Sim. Ele falou, pô, Braga, é mesmo. Os juízes estão tendo entendimento mesmo. Então, assim, essa coisa de entrar com ação achando que, poxa, porque o síndico não apresentou alguma coisa, vai ganhar, isso tá havendo, de fato, a gente percebe, sim, uma evolução. Ontem, alguns dias, nossas colegas participaram de outro podcast e foi mencionado também sobre a lei de Stalk, que acaba sendo muito bem aplicada para o síndico. A figura do condomínio antissocial, nós vemos também que já está mais latente nos tribunais. Então, a gente percebe realmente que o Poder Judiciário está atentando às questões que ocorrem no dia a dia, e para isso eles estão se debruçando para melhor julgar. E a gente vê isso também com bons olhos e complementando com novas legislações, como você mencionou, que tratam melhor, sempre vai ser melhor a partir do momento que a pessoa também se propõe a fazer a execução. Como você falou, o Conselho, ele tem essa atribuição pela Convenção, pelo Código Civil, mas ele precisa executar. Não tem o tempo, mas assumiu um compromisso, né? Então, é possível realmente que essa figura profissional acabe vindo à tona e em breve, talvez, né? Mas... A questão do perito ficou claro? Sim, claríssimo. Foi esclarecedor, né? Foi esclarecedor e tem as distinções, né? O momento... O pessoal me liga, já me pediram, eu quero auditoria perita. Mas por falar em auditoria perita, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua prestação de serviço no dia a dia, você recebe pedidos, né, geralmente, em regra, é o condomínio, mas de condôminos também? Sim. O que aí, por exemplo, é comum? Grupo de moradores quer fazer uma auditoria, aí entra em contato, a gente, claro, aí eu falo assim, olha, primeiro, quem vai assinar o contrato da contratação? Alguém vai figurar. Alguém tem que assinar. Então, não sei. Então, precisa ter alguém que tem que assinar o contrato, porque eu não vou trabalhar sem estar assinando. Beleza. As pastas de prestação de contas e a documentação será autorizada pelo síndico para que eu possa ter acesso? Não, ele não vai concordar. Então... Como é que eu vou começar? Como é que eu vou pegar informações de um condomínio com dados pessoais, sem o responsável legal autorizar?
Agora, o que eu oriento quando o pessoal me entra e fala, olha, o que é o ideal? Vocês têm a Assembleia perto? Tem. Então, o presidente lá na hora, que foi eleito, verificar a possibilidade, você vê com o seu jurídico, se é possível incluir na pauta, se os presidentes concordarem, esse assunto da contratação da auditoria. Exatamente um ponto que eu gostaria de abordar, e a gente até conversou um pouquinho antes com relação a isso, a aprovação da contratação de auditoria. A gente vê isso através das assembleias. Então, vamos lá. Voltando à lei também, né? Se a gente pega Eu trabalhei em compliance, embora eu sou contador, mas por ter trabalhado em compliance, muito se viés da lei, né? O que diz a lei, até onde eu sei, né? Por isso que eu gosto de ler. Artigo 1348 do Código Civil, atribuições do síndico, inciso 6º. Fala que o síndico tem que fazer o orçamento de receita e despesa. E no artigo 1350 ele tem que, em assembleia, aprovar a previsão orçamentária. Se a despesa estiver na previsão orçamentária, já aprovou. Sim. Né? Agora, suponhamos que a contratação vai no decorrer do período. Geralmente, vai ser uma despesa extraordinária. Geralmente, as convenções atribuem ao conselho a aprovação de despesa extraordinária. Então, se o conselho concorda, não necessariamente... Aliás, assim, se a gente for analisar o Código Civil, tirando obras ali que traz um regramento, mas nada, outra coisa que fala que o síndico tem que levar. Eu vou contratar Ele pode contratar, é claro que é importante. Está na previsão orçamentária. Então, ou seja, se o conselho fiscal, consultivo, né, tiver atribuição, como tem da extraordinária, muitas vezes, aprovar, a contratação pode ser feita. Ou, como eu já vi casos, né, que o síndico conseguiu uma redução na previsão orçamentária na gestão dele, e ele falou, olha, eu não estourei a previsão, e contratei uma auditoria, e na Assembleia ele ratificou a contratação. Perfeito. Leva para ratificação. Exatamente. O síndico ele tem as atribuições e se não tiver também ele estará engessado. Por óbvio que tudo que a gente entende que a monta se exagera no valor, é cauteloso, né? Sim. Que ele leve até para um resguardo. Polêmica, exato, para ter um resguardo próprio. Aí você me falou de compliance. O que ela tem em comum com a auditoria? Então você vê, né? O compliance, auditoria, perícia, eu acho legal que isso cada vez mais, né, nos condomínios também tem muitas pessoas que trabalham em grandes empresas, né, e, assim, o compliance e a auditoria, eles são, até no Itaú a gente falava sobre essa questão disso, linhas de defesas, né, a governança do condomínio, né. Qual a diferença? O compliance, ele foca muito a conformidade com as leis. Sim. Então, as leis, né, ou normas, vamos trazer para o condomínio o que se tivesse que ter uma atuação de compliance? É a convenção e o regulamento interno. A convenção é a constituição do condomínio, o regulamento interno é o código de conduta, por assim dizer. Então, ou seja, o foco do compliance seria mais essa parte de normatização, se o condomínio estaria em dia com as obrigações acessórias, AVCB, outras coisas mais. Nessa Mas linha. vai desde o regimento ao recolhimento de um tributo. O compliance ele foca de uma forma geral, né? Ele até vem do inglês, to comply, né? De cumprir, né? O foco do compliance é a aderência às leis, às normas, identificar riscos de não conformidade, código de conduta. Em algumas empresas tem o pedaço ali da prevenção à lavagem de dinheiro, né? Já a auditoria, e o compliance ele pode ter uma atuação mais de monitoramento também. Ele pode, em algumas situações, como eu já presenciei, ele está ali no dia a dia da operação para ver se as operações estão dentro ali do regramento. Já a auditoria, como eu falei, a auditoria já é um sistema independente, né, com uma periodicidade diferente, sempre está olhando para trás o que aconteceu, né? Também identificar riscos, problemas. Então, eles têm atuações diferentes. No caso do condomínio, a auditoria focaria mais o quê? Na prestação de contas, nas movimentações financeiras, que já não é a linha do compliance. O compliance verificaria no condomínio o quê? Isso que eu estou falando. Se o condomínio está dentro, a convenção está sendo cumprida, se o regulamento interno, se a necessidade, se as multas estão sendo aplicadas. Puxa, olha, eu estou vendo aqui que a gente não está cumprindo determinada lei. Vou dar um exemplo, né? Tem um condomínio, hoje os condomínios precisam ter um guarda-corpo. O nosso não tem, é um risco.
Então, a visão de compliance seria mais essa questão da conformidade com as leis. E a da auditoria, essa questão de verificar as operações do condomínio financeiras e emitir um relatório com as irregularidades e opinião. Distintas, mas que andando lado a lado Complementares, fazem né? exatamente Isso. atinge esse objetivo. Robson, quer fazer algum comentário com relação à auditoria pontual? Uma coisa que é legal para esclarecer, aproveitando que tem o perito aqui hoje, meu início de carreira foi no escritório de contabilidade. E uma coisa que eu via direto, o pessoal brincar, o escritório na época era do meu pai. Chegava lá, tinha o serviço feito, aquelas guias para serem pagas, mais nada, e o comprovante dos honorários. E eles brincavam. Pô, meu pai era Zé. Pô, Zé, eu venho aqui, você não faz nada para mim e só me dá despesa para pagar. Ou seja, Contador sofre. essa parte de auditoria, parte contábil e tudo mais, diferente de uma manutenção, de uma obra, onde você vê, nossa, peguei R$100, coloquei ali, peguei R$1.000, coloquei acolá. Nossa, gastei X com perito. O que ele fez? Ele não fez nada? Ou seja, dá aquela impressão que o dinheiro colocado na mão de uma auditoria jogado meio que fora. O que você poderia falar assim para a gente para orientar o condômino? Falar, isso aqui é tão essencial, um jeito de eu ver, quanto um seguro de carro. É algo que você vai prevenir um possível problema maior para frente. Olha, Robson, isso é uma coisa que não é só nas empresas mesmo. Porque auditoria, compliance, controles internos, tudo isso é custo. Só que, assim, eu costumo comparar tudo isso como o nosso sistema imunológico. A gente está aqui, ó, respirando bactéria, vírus, aqui, e está trabalhando, a gente não sente nada. A gente só lembra do nosso sistema imunológico quando está doente, está gripado. Nossa, meu sistema imunológico está baixo. Ah, você descobriu que você Agora. tem um sistema imunológico, né? Então, assim, mas é ele que garante a gente viver bem, né? Então, eu vejo auditoria, compliance, como esse tipo de coisa. Como você falou bem, você faz seguro de carro, você quer usar ele? De jeito nenhum. Tem convênio médico, você quer usar o convênio médico? De jeito nenhum. Você tem seguro de vida, você quer usar ele? Isso, muito menos. Então, é a mesma coisa. Então, a auditoria, né, e aí entra o aculturamento, como isso aqui é um aculturamento, a gente está aqui num podcast falando, e pessoas especialistas, como síndicos, conselheiros, muitas vezes vão ouvir e vão começar, puxa, faz sentido, né? Então, assim, a forma de mostrar para o morador, é claro que aí eles que vão aprovar ou não, mas mostrar que muda o síndico, mas a auditoria continua, o processo continua. Você entende? Não, pode ser outro síndico, pode ser outro conselheiro, mas o processo de verificar as contas tem alguém ali fazendo e emitindo relatório. Uma máquina assim que não para, né? Exatamente. Então, assim, o aculturamento. Hoje eu vejo mais, né, como a gente está com conteúdos, né, para os condomínios, sobre. Você vê compliance, a gente está falando de compliance até, é uma coisa que ainda para os condomínios, mas a auditoria está crescendo também, essa questão de compliance, né? Então eu vejo que é um aculturamento, que o síndico, se ele também começa assim, se o síndico enxergar que é importante ele ter isso, ele vai fazer questão. Ele vai fazer questão. Como eu tenho clientes, falam, Marcos, olha, eu pedi aqui, eu quero a auditoria das minhas contas. Porque assim como nas empresas, né? Você vê, as empresas, até por lei, aquelas que emitem ações, têm que ter auditoria, né? Então, é importante. Quando dá problema, né? É igual eu tô falando, às vezes no condomínio, né? Como a gente já fez trabalhos com rombo. Poxa, se tivesse auditoria antes. O caso das administradoras, por exemplo, exatamente. Né? Se tivesse auditoria naqueles condomínios, não teriam chegado naquele ponto. Recente, né? Inclusive. Exatamente. Então, assim, eu acho que o que está mudando um pouco a cultura nos condomínios do morador, e aí é o desafio, que antes a maioria era mais acomodada. Não quero me meter, não quero, né?
Hoje a gente vê já o público, os condôminos mais atuantes, por bem ou por mal, Sim, mas mais atuantes. Né? Então é importante de ver que tem que ter um personagem independente que não se contamina com esse ambiente, dando ali opinião, pegando ali irregularidades. Exato. Quer dizer, o ideal é que haja uma auditoria preventiva recorrente e permanente Isso. no condomínio. Isso aí. Eu tenho uma dúvida, ao final, quando você faz o relatório e você apresenta, você traz os teus apontamentos e faz essa entrega perante o síndico, que deve levar à Assembleia para ver qual é a prioridade. Depois você tem um retorno disso, como é que fica a continuidade? Eu falo que, assim, duas coisas que eu falo, que eu não sou o babá do relatório e o relatório ele não se resolve pelas forças do universo. Eu falo isso para o síndico. Você olha, o que eu recomendo, então a gente terminou o exercício, seja preventivo, a preventiva sempre no último relatório, sempre vai ter alguma coisa de recomendação, não existe. É difícil ter um relatório que não tem nada para... Então assim, fechou ali as contas, o que é o ideal, mesmo que as contas foram aprovadas, é ter continuidade. Aí pode-se criar, né, como até você falou no começo, uma comissão de moradores para acompanhar. O conselho, nas reuniões do conselho, tem uma pauta fixa do andamento dos pontos que o auditor recomendou, de regularização, né? Então, é importante ter essa governança de acompanhamento também, que a gente já tem figuras para isso. O síndico deveria ser o principal responsável em, olha, o auditor, o relatório final foi tem essas recomendações. Gente, eu vou reportar aqui na Assembleia o andamento de cada um. Perfeito. Mundo ideal. Eu como conselho, a gente tem aqui, mundo ideal, o cronograma de reuniões durante o ano, eu quero na pauta fixa o andamento. E de forma madura tratar dos assuntos, né? Não da forma, mas por que isso aqui ainda não foi resolvido? Quer dizer, esse clima agressivo não agrega. Não produz. Mas de forma madura, ver os acompanhamentos, os planos de ação. E é uma coisa que eu acho. Resumindo do resumo do nosso papo aqui. O auditor fiscal, o serviço de auditoria, nada mais isso deixando para vocês que estão assistindo a gente, que a revisão de todos os trabalhos administrativos mexendo com a finança. Ou seja, a contabilidade, o RH, a administradora, todos eles cumpriram com seus papéis. Independente se teve uma falha ou não, a falha às vezes não foi maldosa. Foi um lapso que ocorreu. Sim. Ou seja, o auditor vai apontar, pessoal, aqui falhou. Nossa, quem tem culpa? O problema não é culpa, pessoal. Está em tempo de arrumar, antes que venha um prejuízo maior. E ainda eu complemento o que você está colocando, que está corretíssimo, e mesmo o síndico que haja na má-fé, que tem, né? Infelizmente a gente sabe que tem no mercado. Tendo uma pessoa independente, vai inibir de agir nesse tipo de coisa. Verdade. Agora você falou tudo. Desculpa cortar. Claro. Independente, que é uma coisa que vira e mexe, a gente está sempre batendo na mesa aqui com o pessoal. Tenha uma administradora, tenha o jurídico, tenha a contabilidade, tenha o engenheiro, todos independentes. Cada um sem ter aquele contrato, como fala? Casado. Ou seja, cada um trabalha do jeito que bem entender, com liberdade para trabalhar, liberdade para entregar o seu relatório, sendo que não tem ninguém atrás dele que vai forçar, tipo assim, se entregar isso aqui, você está sendo dispensado do serviço. É isso. A independência, o auditor que não é independente é como açúcar que perdeu o gosto, sal que... Não sei. Exato, assim, exatamente. Porque é um auditor independente. Né? Mas é isso mesmo. Mas o papo tá muito bom, o tempo passa muito rápido. Vamos dar uma palavrinha aqui agora do nosso evento que vai haver no Rio de Janeiro. A gente vai estar lá presente. E nós temos aí, durante a semana, uma campanha que está no nosso Insta com relação ao sorteio de ingressos para participar do Síndico 4.0. Então, Rio, Niterói, teus clientes podem também. Tá aí, Marcos. Tem cliente lá, né? Olha. Vamos lá participar, estaremos presentes como apoiadores do evento, vamos participar também para um sorteio de uma Alexa. Quer também concorrer? Então vai lá, se inscreve, veja quais são as regras necessárias, participe que ainda dá tempo. Amanhã a gente vai fazer o sorteio no canal do YouTube ao meio-dia. Todas as instruções estão lá, você consegue acompanhar e qualquer dúvida também conversa aqui conosco. Imperdível evento, hein? Então bora lá para a gente se encontrar que vai ser sensacional. Marcos, mais uma vez a gente agradece a sua presença. A Lai quer fazer alguma consideração final?
Sim, quero deixar uma dica, né, para todo mundo. Vai contratar auditoria, faz a due diligência, ou melhor, peça para o seu advogado fazer. Essa empresa ela tem que estar registrada nos cadastros, no CRC, isso. tudo certinho. Aí o jurídico diz que pode. Perfeito. Bem colocado. Porque auditoria, só empresas que registradas no Registradas, Conselho Regional de exatamente. Contabilidade pode fazer. Bom destaque. Robson, suas considerações. Pessoal, é agradecer a presença do Marcos aqui hoje, a aula que ele deu para a gente, o esclarecimento que ele trouxe, principalmente para os condôminos, clareza, tudo mais, demonstrando que a auditoria não é um apontamento de erro de pessoas, mas sim da revisão do serviço para o melhor andamento do condomínio, para não ter falha logo ali. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Transparência. Mas Isso é aí. isso mesmo, mas é isso mesmo. Eu quero deixar um agradecimento especial à minha mãe, que faz um chazinho gostoso aqui. Tá bom Não mesmo. poderia fazer diferente. Já foi agradecido antes também. E falando em chá, vamos deixar aqui uma lembrancinha para o nosso convidado. Ah, Que vai ter que Eu abrir ao gosto. vivo, porque a gente quer saber se você vai gostar. Ah, eu gosto. Então a gente aqui Se tudo for curioso. caneca, e a fala, Eu tenho não, algumas. só que o rosto denuncia, É, né? então, Então, tudo curioso. Ah, eu gostei sim, eu tenho algumas canecas. Nossa, aqui vai estar junto com as outras lá, assim, destacando aqui, ó. Que O bacana. jurídico diz que pode. É Obrigado. isso aí, Eu que imagina, agradeço. nós que agradecemos a sua presença, a presença de todos que participaram conosco aqui. Fique atento aos próximos episódios, episódios que passaram com muito conteúdo para vocês somarem e aplicarem no dia a dia, porque aqui O o jurídico diz que pode.